Olha, como se vê, a Dilma praticamente não respondeu à minha pergunta. A droga vem da Bolívia. O governo brasileiro não fez nada junto ao governo boliviano de concreto, né, de palpável, de significativo para parar a entrada dessa droga. Como deixa as nossas fronteiras a descoberto? Esse veículo que a Dilma menciona, se eu não me engano, é o tal do Vante, está parado. No programa passado ela falou que estava funcionando, andando para lá, para cá. Tem um que não está funcionando. Eu sugiro a ela que vá averiguar, é fácil, dentro do governo federal. Era um veículo supostamente sem piloto, iria controlar toda a nossa fronteira, pois isso não está funcionando de jeito nenhum. Fala de medidas do governo federal na segurança. O Ministério da Justiça criou um programa muito pomposo, etc., e previu, colocou como meta que a taxa de homicídios no Brasil iria cair de 24, 25, onde estava, para 10, 12 agora. Isso não aconteceu. Ao contrário, ficou no mesmo nível grave e a segurança piorou em 16 estados. Ela fala contra as nossas clínicas. Ora, nós estamos começando um trabalho que é importante. Qual é? O trabalho de atendimento hospitalar de dependentes químicos, que o PT, o partido dela, o próprio ministro da Saúde, o prefeito de São Bernardo, onde fizemos uma clínica, falaram contra. Eles são contra a clínica de internação de dependentes químicos. Internação voluntária, não é obrigatória. Nós criamos 300, que atendem mais gente pela rotatividade, como uma experiência para ser multiplicada no futuro, pelos estados e pelo Brasil. Nós apoiamos as comunidades terapêuticas pelo Brasil inteiro. O governo federal não faz isso, são elas que tratam realmente de dependentes de maneira muito competente. Obrigado, candidato Serra. Tréplica da candidata Dilma, por favor. Nós não só apoiamos as comunidades terapêuticas, como a minha proposta, inclusive, é de criar, de fato, um número significativo de clínicas especializadas no tratamento de drogados, como também credenciar as comunidades terapêuticas a partir do protocolo da Organização Mundial de Saúde. Agora, eu quero voltar. Os VANTs chegaram em setembro e até o final do ano, mais 2 vão chegar. E eu pretendo transformar esse policiamento das fronteiras num policiamento sistemático com mais 14 VANTs. O candidato Serra tem a mania de querer dizer que o governo federal fez menos. Na verdade, o que acontece? A característica principal do governador Serra é fazer programas pilotos, pouco para poucos. Nós não, nós fazemos muito para muitos. Agora, eu quero voltar à questão também da privatização, que o senhor não respondeu. E eu volto à questão da privatização, porque está em questão o pré-sal. Com o pré-sal, eu vou poder ter no Brasil mais milhares de equipamentos para controlar a fronteira. Aliás, a droga vem da Colômbia, da Bolívia e de outros países aqui do continente. No entanto, não se pode deixar de olhar que a questão do pré-sal é fundamental. Quando eu coloco o problema da privatização, eu estou preocupada com o quê? Com esses recursos do pré-sal, que, segundo o candidato Serra, só vão chegar no final da década. Mas ele é mal informado. Os recursos do pré-sal já começaram. E queria também dizer que há uma diferença entre quando a gente sabe que o pré-sal existe e quando a gente não sabe. Eles defendem concessão para o pré-sal e concessão é empresa privada. Obrigado, candidata Dilma. A senhora agora tem 1 minuto para fazer pergunta ao candidato Serra. Pois não. Eu vou voltar à minha pergunta. Eu vou voltar à minha pergunta sobre privatização. E vou dizer o seguinte. O candidato Serra fala que é a favor do fortalecimento das empresas estatais. No entanto, quem assinou o decreto de desestatização do sistema Eletrobras, Chesf, Furnas, Eletrosul e Eletronorte, foi o candidato Serra que assinou o decreto de desestatização. Então, eu queria saber, candidato Serra, se o senhor teria hoje a posição de novamente colocar essas empresas
num decreto de desestatização, preparando-as para se desestatizar, ou pretende, como nós, deixar o que nós fizemos, que nós retiramos essas empresas do processo de desestatização, e aí elas puderam investir. Obrigado, candidata Dilma. Candidato Serra, 2 minutos para responder. Eu queria aproveitar ainda para falar algo em relação ao bloco passado, a pergunta passada que ficou pendurada, que se refere ainda à questão das drogas. Há um assunto grave, inclusive, na esfera federal, em relação às drogas. Existe um Fundo Nacional das Drogas, de combate às drogas. Esse Fundo Nacional é significativo, poderia estar ajudando muitos estados e municípios a fazerem seu trabalho, ou o próprio governo federal fazer diretamente. No entanto, desse fundo, o governo federal gastou, nos últimos 8 anos, em torno de 50%. No ano passado, menos de 40% do fundo de combate à droga. Ou seja, o combate à droga não tem sido uma prioridade, nem na fronteira. Esse veículo que a Dilma falou, ele está estacionado num lugar chamado San Miguel, a Polícia Federal não sabe operá-lo, é uma coisa que os israelenses emprestaram. Não tem nada assim de veículo já sobrevoando fronteira, coisa nenhuma. Ela ouviu o galo cantar e não sabe onde. Agora, o fato é que a questão da droga foi deixada de lado, e eu não vou fazer isso. Eu vou avançar muito nessa área, tanto no combate à internação da droga, como até o tratamento daqueles que são dependentes químicos. Voltando a esse assunto da privatização. A Dilma, como ministra, presidente do Conselho da Petrobras, ela fez leilões para que a iniciativa privada explorasse petróleo. Quando eles fazem, isso não é privatização. Se alguém falar, eu nem defendo para o pré-sal a volta do modelo de concessões, mas isso não importa para eles, porque o que faz é querer mentir e é querer carimbar. E ela até hoje não disse o que pensa a respeito da questão da telecomunicação, dos telefones que passaram a ser de um objeto de luxo a um artigo de primeira necessidade. Obrigado, candidato Serra. Candidata Dilma, 2 minutos, por favor. Bom, eu vou voltar nessa questão da Eletrobras agora. Sabe por quê? Porque um dos fatores que levou ao racionamento foi que a Eletrobras não podia investir. Porque quando as empresas entravam para o processo de desestatização, elas estavam paralisadas, porque elas iam ser vendidas, então não podia investir. Esse foi um dos fatores. Por isso que eu perguntei para o candidato se ele vai voltar com essas empresas que ele colocou para serem privatizadas, porque ele era ministro do Planejamento do Fernando Henrique, se ele vai voltar a colocá-las no processo de privatização, porque nós tiramos e colocamos elas investindo. Agora, eu queria dizer para o candidato que eu acho que ele é mal informado. Esse processo, nós compramos o Vant, e esse é um processo que nós estamos agora tratando de todas as questões relativas ao treinamento. Além disso, é muito importante perceber que o candidato fala muito quando se trata do governo federal, mas esquece, e aqui a população de São Paulo sabe o que é a Cracolândia, sabe perfeitamente o que acontece aqui nas ruas de São Paulo. Não há uma política antidroga efetiva. E eu queria esclarecer, o Fundo Nacional Antidrogas, ele é insignificante em termos de valor. Sabe aonde, candidato Serra, que nós colocamos o nosso dinheiro? Nós colocamos no que vocês não fizeram. Nós elevamos o gasto com a Polícia Federal. Porque quem combate droga no Brasil é a Polícia Federal, que faz apreensões sistemáticas. Se policia a fronteira hoje com a Polícia Federal e com a parceria Polícia Federal, Forças Armadas e todas as cidades da fronteira desse país. Obrigado, candidata Dilma. Queria pedir aos convidados que evitassem manifestações mais uma vez. Candidato Serra, tréplica do senhor em 2 minutos. Esse vê o mundo com óculos do PT. Tudo azul, tudo arrumadinho, não tem as fronteiras guardadinhas, que não estão. A própria Polícia Federal aponta a gravidade do contrabando de drogas, comandante militar da Amazônia, fronteira desprotegida, não tem veículo nenhum voando por lá. E a Dilma disse uma coisa, meus amigos e amigas telespectadores, incrível.
Como era pouco recurso do fundo antidrogas, devia ter aumentado. Então pode não gastar. E, na verdade, foram mais de 150 milhões, mais ou menos, e eles gastaram 60 e poucos milhões. Tiraram dinheiro, estava no orçamento, deixaram de gastar o dinheiro do orçamento para o tratamento, para o investimento na luta contra a droga. Isso é realmente fenomenal. Quanto à questão de São Paulo, eu quero dizer o seguinte, a candidata está seguindo a fórmula dos petistas que disputaram aqui o governo do Estado. O Zé Dirceu, primeiro, depois, recentemente, o Mercadante, que foi contra mim, ganhei no primeiro turno, contra o Alckmin agora no primeiro turno, vivem falando mal de São Paulo. Um esporte preferido é falar mal de São Paulo, esquecendo que a segurança em São Paulo é uma das que mais avançou no Brasil. Basta dizer que a taxa de criminalidade de mortos por 100 mil caiu 70% nos últimos 10 anos. 70% caiu. É um problema grave, porque está no conjunto do Brasil essa questão. Inclusive nos estados governados por governadores do PT, que têm ido muito mal dessa matéria. Eu lembro até a governadora do Pará, que botou uma mulher presa dentro da cela de homens. Evidentemente, ela foi estuprada e tudo mais. Essa é a segurança do PT, esses são os óculos. E aprender a falar mal de São Paulo com os candidatos que têm sido rejeitados, realmente, a meu ver, é uma via errada. Obrigado, candidato Serra. E agora é a sua vez de fazer uma pergunta à candidata Dilma, por favor. Candidato Serra, sou eu que faço. O senhor pergunta à candidata Dilma, por favor. Com relação à infraestrutura, nós temos tido problemas sérios de infraestrutura no Brasil, inclusive na área de estradas. Um exemplo claro é o exemplo do que acontece com Mato Grosso. Mato Grosso manda soja até o porto de Paranaguá. De Paranaguá vai até a China. O que acontece? O custo da soja de Paranaguá até a China é menor do que o custo de Mato Grosso até Paranaguá. Por todo lado, nós vemos problemas de estradas, nós vemos problemas de infraestrutura, vai para Santa Catarina, todo o Vale do Itajaí, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Minas Gerais, Governador Valadares, Belo Horizonte, para a Bahia, 101, por todo canto problemas de estradas. Por que isso acontece? Isso compromete o nosso desenvolvimento futuro, isso compromete o nosso crescimento, apesar de toda a propaganda feita. Obrigado, candidata Serra. Candidata Dilma, 2 minutos. Olha, eu acho estranho. O programa do candidato Serra fez uma listagem das obras do PAC e disse que vai continuar, tratando as obras do PAC como se fossem deles. Então, se referiu a várias ferrovias, a rodovias, e se referiu também, se eu não me engano, à integração do São Francisco. Não acredito que ele continue, porque ele tem a mania de interromper obras dos seus antecessores. Ele fez isso com Alckmin nas escolas de turno integral e também fez com as escolas de família. Não é se o Alckmin apoia ele ou não, é que ele fez isso concretamente. Não adianta ele dizer que o Alckmin apoia, eu estou dizendo uma coisa concreta, ele interrompeu. Ocorre o seguinte, no caso específico de Mato Grosso, eu queria informar ao governador Serra, primeiro, que nós recuperamos as estradas que recebemos sucateadas do governo Fernando Henrique Cardoso, do qual ele foi ministro do Planejamento e ministro da Saúde. Mas não fizemos só isso. Todo o planejamento para